Perseguidos vamos nós com as análises dessa sexta-feira. Já curte, já se inscreve no canal, já pega o seu cafezinho. Tomar um cafezinho é sempre bom. Escutando uma boa análise, escutando falar sobre os jogos do dia. Vou compartilhar aqui o meu planejamento do dia com vocês. Meus favoritos, alguns favoritos que podem se complicar, jogos favoráveis para gols, tá? Então já curte, se inscreve no canal e vamos embora. Começando aqui com os favoritos do dia. Eu selecionei dois favoritos que nós teremos, que é o Shanghai Port, tá? Que vai enfrentar o Ryukyu na China. O Shanghai Port que vem de derrota, né? E por ter essa derrota, que foi uma derrota da Taishan, eles perderam a primeira colocação, tá com 48 pontos agora. E o Chengdu Rochen, que está numa sequência muito positiva, né? Assumiu a liderança, tá com 50 pontos. E em seguida, o Shenhua com 49. Cara, tá bem bolado aqui, né? Bem bolado. Quando a gente olha os quatro primeiros colocados, 50 pontos, 49, 48, 48. Ou seja, 2 pontos separam o primeiro colocado do quarto. Né? A briga está muito boa na China, muito equilibrado nessa temporada. Na temporada passada a gente via o Shanghai Port e o Shanghai Shenhua disparar, né, na liderança e nem se via os outros times, mas agora não, nessa temporada está bem equilibrado. E esses times vão jogar, né, agora vão tá em campo. E no caso do Shanghai Port e o Chengdu Rosheng, ambos vão jogar em casa, né? Então o fato de ambos jogar em casa dá pra gente trabalhar esses dois times, tá? E uma dupla que eu gosto, já que é um jogo que vai começar muito cedo, né? Então eu decidi fazer de pré-jogo, que eu vou deixar aqui pra vocês. É a vitória do Shanghai Port pagando em 25, junto com o Rochen pagando para fazer 2 gols, né? Que também tá pagando muito bem, uma dupla que tá pagando aí 1,60 para o Rochen fazer 2 gols e para o Shanghai Port vencer a partida, tá? É algo que eu gosto bastante, são dois dos grandes favoritos do dia, beleza? Outros favoritos que nós teremos, só que esses dois aqui eu resolvi trabalhar no ao vivo, né, utilizando o trading. Um deles é na Arábia Saudita. O Al Ittihad vai enfrentar o Al Fateh, né? O Al Ittihad montou um time extremamente competitivo para essa temporada, muito forte mesmo, né? Que já era forte na temporada passada, que é o atual campeão da Arábia Saudita, né? Então, pô, é um time que você segue com o Benzema, o Bergwijn, o francês no meio-campo, esqueci o nome dele, o Diaby. Cara, é um quarteto muito forte. Ainda no meio-campo você tem Fabinho e Kanté. Cara, é muito forte o time do Al Ittihad, tá? Tem tudo para brigar pelo título novamente, né? Junto com o Al Hilal, junto com o Al Nassr, o Al Ahly, né? São esses quatro times estão muito à frente dos outros. Então, obviamente, eles são favoritos, ainda mais jogando dentro de casa, mas eu não gostei da cotação, eu não gostei da odds. Se tivesse pagando 1,50, eu provavelmente iria no pré-jogo, tá? Valeria a pena o risco. Mas como tá pagando em 40, eu prefiro aproveitar no ao vivo, esperar uma valorização de odds e utilizar o trading, tá? Utilizar o trading, estando, por exemplo, a favor do Lei, né? Lei Alfaté. E do Marcélia a mesma coisa, tá? O Marcélia tá pagando 1,33, para mim também é uma cotação bem ruim de um time do Deserve, que é um time que se expõe muito, né? Que é muito ofensivo, né? Acaba marcando muitos gols, acaba sofrendo muitos gols. E vai enfrentar um time que também é ofensivo. Então acaba sendo um jogo favorável para gols, mas eu acredito que no ao vivo eu também consiga uma odds melhor, principalmente trabalhando com o lei. Deixa eu só entrar aqui na bolsa para mostrar para vocês, ó, o que é o lei, tá? Muita gente me pergunta, o que é o lei? Você entra aqui na bolsa de aposta, que não é uma casa de aposta, tá? É uma exchange. O que é o lei? Por exemplo, eu vou pegar aqui o jogo do Arsenal. Tá vendo aqui o jogo do Arsenal? O back significa a favor. Então, tudo que tiver de azul aqui, ó, significa back. Back é a favor. Se eu faço um back aqui, Arsenal, significa que eu estou a favor da vitória do Arsenal, tá? Mas existe o lei. O lei é contra. Ou seja, eu posso apostar no contra o Forest, no lei Forest, tá? Esse lei aqui, é como se eu fosse o Arsenal ou empate. E aí, a partir do tempo que for passando, eu vou ganhando dinheiro, de acordo com o que foi acontecendo com o jogo. Se o Arsenal faz um gol, eu já posso fechar minha operação, né? E já garantir ali uma margem boa de lucro. Se o Arsenal toma um gol, eu também vou fechar minha operação, mas eu vou fechar no prejuízo. Aí esse prejuízo vai ser relativo, né? Vai ser de acordo com o tempo e de acordo também com a odds.
Então isso pode mudar o tempo todo. Mas só para vocês entenderem um pouco o que é o lei, tá? E quando eu falo que eu provavelmente vou estar a favor do lei, né? Faté, Alfaté, significa votar contra o Alfaté, como se fosse o tiragem ou empate. A mesma coisa aqui no Marselha e Lorient, né? O Marselha também é favorito, mas com o Deserve eu prefiro levar para ao vivo, porque se os times do Deserve é muito ofensivo, né? E cede muitos contra-ataques. Então, se o Lorient estiver aproveitando contra-ataques diante do Marselha, eu provavelmente vou estar a favor do mercado de gols, né? E não no mercado de resultado, beleza? Mas o Benfica, vai ter o Benfica enfrentando o Santa Clara, né? O Santa Clara na cara dura copiou, né? Na cara dura copiou o escudo do Benfica. Meu Deus do céu, falta de criatividade da porra dos caras. Mas Benfica em casa é favorito, tá, galera? Pra sair com essa vitória, até uma vitória tranquila. Pela cotação do Benfica tá tão baixa, pagando em 27, aí eu recomendo vocês utilizarem essa odds em uma dupla no pré-jogo, tá? Porque no ao vivo aqui, provavelmente o Benfica vai conseguir fazer um gol antes de uma valorização de odds. Eu acredito nisso, tá? É bem favorito esse time do Benfica para esse confronto, jogando em casa. E agora tem alguns favoritos que podem se complicar, né? O Al Ahly vai enfrentar o Al Ittifaq. Al Ahly também tem um time muito forte, né? Com Galeno, com Toney, com Kessié, com Mahrez. Cara, é muita gente boa, muita gente de qualidade nesse time do Al Ahly. Mas o Etifaq também tem jogadores bons. O principal deles é o Hinaldo, né? Obviamente que aqui a cotação tá correta, tá pagando em 50 pro Al Ahly. Tá justo, tá? Mas o meu ponto é aqui, o Al Ahly vai estar jogando fora de casa, então eu quero entender um pouco como é que vai estar esse jogo, né? Como é que vai ser a postura do Etifaq no início da partida. Se eu perceber que o Etifaq tá jogando muito recuado, né? E buscando somente alguns contra-ataques, eu provavelmente vou estar nesse lei, né? Mas se eu perceber que eles estão indo para cima e estão criando boas oportunidades de jogo, eu prefiro ficar de fora e esperar o que é que o jogo vai me oferecer para poder tomar uma decisão. Mas é um favorito, o Al Ahly, mas é um favorito que pode se complicar. Quem não começou bem o campeonato foi o Al Shabab, né? Começou com uma derrota daquelas mesmo, tomando uma goleada em casa por 4-1 para o Al Kalaej, tá? Então, coloquei aqui como favorito também, porque tem jogadores bons, né, no time. Um deles é o Carrasco, que é um bom jogador, mas por ter começado muito mal o campeonato, eu vou ficar observando no ao vivo mesmo para poder tomar uma decisão. Mas eu coloquei na minha lista de favoritos. E o outro favorito que nós teremos, na minha opinião, é o Sevilla jogando em casa. Por mais que o Sevilla não viva um grande momento, né, é um time bem ruim, mas vai enfrentar o Elche, cara. O Elche empatou com o Betis, empatou com o Atlético de Madrid e venceu o Levante, né? Foram dois resultados excelentes, tanto contra o Atlético de Madrid quanto o Real Betis, que são equipes mais qualificadas até mesmo do que o Sevilla. O Sevilla começou com derrota para o Atlético Bilbao, normal, chegou até empatar, estava perdendo 2-0, chegou até empatar. Perdeu para o Getafe, aqui foi uma derrota dura. Ganhou para o Girona, tranquilo, porque o Girona tem sido saco de pancada e para mim um dos candidatos a ser rebaixado nessa temporada. E aí agora vai enfrentar o Elche. O fator casa, para mim, é bem relevante para colocar um certo favoritismo para o Sevilla. E a odds também mostra isso, tá? Mas o Sevilla é um time que defensivamente se expõe muito, né? Então é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo justamente por isso, né? Utilizando o trade. Todos esses jogos que eu coloco aqui no handicap ou dupla chance, você pode até utilizar no pré-jogo uma dupla chance. Por exemplo, se o Sevilla estivesse pagando aqui 1,50 nesse empate anula, provavelmente eu iria. Mas se você quiser ir nesse empate anula em 44, fica ao seu critério. Eu prefiro esperar e trabalhar o trade, tá? Mas outros mercados que eu gosto de trabalhar aqui é para o Sevilla marcar pelo menos 3 escanteios, para ambos os times tomar cartões. É um padrão também que tem nos jogos do Sevilla. O Sevilla em casa produz muitos escanteios, tá? E para mercado de gols, na China nós teremos o Beijing Guan e o Shenhua, né? São dois jogos que eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols. Eu só não gostei aqui da cotação de pré-jogo, né? O over 1,5 está pagando 1,13 aqui no jogo do Beijing Guan. E no jogo do Shenhua está pagando 1,11, né? Então, assim, as cotações estão bem esmagadas para o mercado de gols. Ó, o gol no primeiro tempo pagando 1,20, pouco demais, velho, pouco demais. Ó, o jogo do Beijing Guan 1,22. Então, as odds de gols estão ruins aqui para o pré-jogo. Por isso que no ao vivo eu acredito que nós vamos conseguir odds melhores, tá? E teremos também o Leverkusen contra o Frankfurt, que é o grande jogo do dia aqui. Esse jogo também eu vejo muito bom para gols, né?
Os jogos do Frankfurt até agora foram jogos com gols, né? E ambos marcam aconteceu, tanto no jogo do Werder Bremen contra o jogo do Hoffenheim. Esse jogo do Hoffenheim nós estávamos a favor do ambos marcam. O gol saiu no finalzinho. O Borussia Dortmund demitiu o Ten Hag, né, logo no início da temporada. Mas os jogos também do Leverkusen foram jogos com gols, né? 2-1 contra o Hoffenheim, 3-3 contra o Werder Bremen. O ambos marcam aconteceu, vai jogar em casa, então acredito que esse ambos marcam é algo que vale a pena a gente estar de olho. Tá pagando em 44 e aí dá para você utilizar uns escanteiozinhos do Leverkusen para fechar ali uma odds um pouco maior, tá? Mas é um jogo muito bom para esse ambos marcam acontecer. Galera, é isso. Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima que essa sexta-feira vai ser lucrativa, não tenho dúvidas.